Agora nós vamos dar continuidade, né, no assunto de funções, só que na parte 2, né? E já de início, eu vou fazer o quê? Separar o meu arquivo de funções, como eu havia prometido. Ao invés dele ficar junto com o meu script aqui de funções, eu vou criar aqui uma pasta chamada de funções, perfeito? Eu vou criar aqui a funções.php. Esse nome você pode escolher à vontade. Eu coloquei este daqui. Eu vou dar Ctrl X aqui para recortar. Eu vou colar o meu código de funções aqui. Vou colocar o PHP aqui novamente. E agora nós temos um pequeno probleminha. Pois eu estou chamando o nome completo, mas ela não existe. Ó. Se eu tirar, volta a funcionar. Então, de alguma forma, eu tenho que ser capaz de encontrar este nome completo. Não digo eu, tá? Entenda o PHP. O PHP precisa entender, né, aonde está este script. Para isso, nós utilizamos uma função do próprio PHP, tá? Que é require. Tá? O que esta camaradinha vai fazer para nós? Segundo a documentação do PHP, ele fala que a declaração required é idêntica ao include, que eu vou falar também, exceto que em caso de falha também produzirá um erro fatal de nível A compile error. Em outras palavras, ele parará o script enquanto que o include apenas emitirá um alerta. Ou seja, vamos traduzir isso aqui que ele está dizendo. Ele está falando que se eu utilizar a require ao invés do include, ou seja, eu posso incluir um arquivo usando include, tá? Escrevi aqui errado, eu posso fazer include, tá? Ou simplesmente require, tá? Por que eu prefiro require? Tá? Já vou dizer para você. Porque a própria documentação já diz pra gente, se ele não encontrar, ele vai dar um erro de compilação, ele não pode continuar, ele vai falar, olha, não achei o que você está me pedindo aí. Tá? Então, desse jeito que você fez aí, não tá legal, tá? E outro detalhe, repare que quando eu escrevi require apareceu 11, mas eu quero que você tenha calma, deixa eu concluir o raciocínio, tá? Então, estamos falando do require, perfeito? Que vai fazer o quê? Tentar encontrar o arquivo e utilizá-lo. O include faz a mesma coisa, tá? A diferença é que ele não vai dar o erro, ou seja, se ele não encontrar o arquivo, tudo que tiver embaixo dele que for possível de executar vai continuar funcionando. Então é isso que você tem que entender de diferença entre o include e o require. Mas repare que quando eu escrevi require, apareceu ali um once, tá? Então isso aqui é uma outra forma do PHP que ela é idêntica, certo? Só que o once, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se o arquivo já foi incluído. E se já tiver, ele não inclui novamente. Então, use o once, tá? Por que eu estou falando isso? Vamos supor que você faça desta maneira. Você faça um require aqui das funções, perfeito? Do PHP. As funções aqui do PHP, eu estava escrevendo ali e estava aparecendo um errinho, mas o arquivo está lá assim, tá? Deixa eu chamar o nome completo. Repare que o nosso código voltou a funcionar. Mas e se eu fizer isso aqui? Vai dar erro? Olha só, deu. Perfeito? Só que ele vai fazer o que? Se a configuração do PHP não estiver sensível igual a nossa, vai incluir de novo o arquivo. Legal? Então, dependendo de como o seu servidor web tiver, ele vai fazer isso 2 vezes. Agora, se você quer garantir não ter dor de cabeça, utilize require once. Aqui, legal? Estes errinhos, como eu já falei para vocês, não precisa se preocupar, tá? Vai depender de versões do PHP, tá? Então ele já está falando aqui para mim que é idêntico, porque eu estou com uma versão do PHP elevada. Não esquentem a sua cabeça. Podem utilizar esse require once como está aqui, ou require, que não tem problema no quesito de nomes, a não ser a regrinha que eu falei para vocês, tá? Que ele vai verificar se já está incluído.
tá? Lembrem sempre disso. Então, uma vez feito meu require once, aqui das minhas funções, eu já consegui fazer a minha separação, que era o que eu estava desejando no meu código. E ficou, como você pode ver, muito mais limpo, né? Então, aqui nós já matamos, né, a dúvida se devemos ou não, né, utilizar as funções. Como você pode reparar, aí é muito importante você utilizar. Por quê? Porque fica muito mais limpo. Nosso código está muito melhor agora. Não está cheio de condições aqui. Se a gente pegar o nosso file, já aconteceu aqui esse problema, porque nós não estávamos utilizando funções, né? Então o código ficou bem verbose, né? Que a gente fala, bem complexo assim de ler. Tá difícil, tá? E olha só, cuidado quando você for defender o que eu acabei de falar. Se você falar assim, eu pus funções, então significa que o meu código já não está tão difícil de ler. Cuidado, porque uma função bem escrita, tá? Ela não fica muito grande, tá? Se ela ficar grande demais, talvez seja melhor você começar a quebrá-la, tá? Talvez ela não esteja correta, mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Legal, resolvemos o problema da nossa chamada de funções, já está funcionando. Agora, lembra que eu falei para você que não era muito legal você fazer echo aqui? E por que isso não é muito legal? Tá? Quando se trata de uma função, tá? Ou você não retorna nada, que isso nós chamamos de void, dependendo da linguagem, você não retorna nada, não tem nada, ela não retorna, é uma função sem retorno, ou você retorna. E por que retornar é importante? Para que a gente possa fazer condições, tá? Do que esta função diz que é verdade ou não de ser feito. Ou seja, lembra que se eu não passar o nome, vai acontecer isso aqui? Você deve passar o nome? Vamos reparar que se eu não passar o nome, aqui, ó, agora não está acontecendo nada. Repararam? Agora, e se eu tirar o meu get? Você deve passar o nome. Então, a minha própria função já entendeu o que eu estava fazendo no if aqui, ó. Olha que legal. Ela já começou a ficar esperta. Então, se eu voltar aqui, e se eu quiser tratar isso daqui, se eu não quiser mostrar esta mensagem, será que eu vou ter que passar a mensagem aqui? Pode ser que alguém falasse isso para você. Você pode vir aqui e colocar a mensagem de erro. Você pode fazer isso. E aí você vem aqui e dá o seu eco aqui. Agora, e se eu esqueço de fazer isso? Não tem nenhum retorno dessa minha função. Ou seja, olha só, se eu colocar teste aqui e um var dump do teste aqui, a minha função, ó, não tem retorno nenhum, ela é nula. Repararam? Então isso não é legal. Isso não está legal. Por mais que você possa vir aqui e colocar erro, como eu falei, tá? Ela continua nula. Então não está legal isso. Como a gente resolve esse nosso problema? Eu vou pegar aqui, vou declarar como nome completo, para que fique uma variável de nome correta. E eu vou voltar aqui na minha função e ao invés de fazer isso aqui, eu vou falar, olha, se não tiver o nome, ao invés de echo, eu quero que você retorne, olha só a diferença, retorne para mim, tá? A mensagem de erro. Ou, até melhor, retorne falso. Vamos ver? Então agora, ó, ele é um booleano falso. Por que isso aqui é importante? Porque eu acabo de ganhar, né, um poder aqui, que é a da condição com o retorno da função. Então eu vou negar, porque está falso, vou colocar true. Então se nome completo tiver dado falso, que virou true, eu quero mostrar você deve passar o nome. E está lá, você deve passar o nome. E se eu vier aqui e colocar o nome novamente, ela volta a funcionar. Mas ainda não está totalmente correto, porque o certo seria eu estar mostrando o nome completo aqui, né? E não na função, já aprendemos isso. E como a gente conserta isso, sabemos que temos que utilizar um return. Aqui, já aprendemos isso. E como é que eu retorno a devolve nomes, né? Pelo nome completo. Primeira coisa, nós temos que resolver este nosso caso aqui.
E eu vou te ensinar uma técnica nova. Olha que legal. Você pode colocar aqui nome com quebra é igual a um array vazio. Legal? Aí você vem, pega esta sua variável aqui e coloca aqui dentro igual ao quê? Só essa string. Eu não quero a quebra. Você já vai entender o motivo. E eu vou vir aqui, nós já sabemos que se eu der um print recursivo da nossa variável, eu vou ver o resultado. Vamos ver? Olha só, ele já montou para mim um array aqui dos nomes. Mas eu não quero devolver com BR. Agora nós vamos aprender o inverso do explode. Existe uma função no PHP chamada implode. E o que a implode faz? Pega um array, transforma em string com um parâmetro, ou seja, um valor que eu defino entre os arrays. Calma, se tiver ficado confuso, eu vou te mostrar e vai ficar mais fácil. Então, nós vamos agora, nome, tratado, eu estou escrevendo nomes de variáveis para que seja mais fácil você entender. Eu vou escrever implode, e agora eu vou falar implode pelo quê? Pela quebra de linha. Para mim, do que? Do array, tem que ser um array sempre para o implode, tá? Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a string e juntá-la com o padrão que eu acabei de definir, e eu já tenho o nome aqui, ó, bonitinho, com outro nome aqui. E agora, o que nós queremos fazer? Retornar, né, este valor. Então eu vou retornar aqui o meu valor. E o que está acontecendo agora? Está acontecendo que a minha função nome completo não tem nenhum retorno, ela está nula. E a negação de nulo é true. Tá vendo? Então o que está acontecendo? Ele está entrando e você deve passar o nome. Por que será que está acontecendo isso? Porque nós retornamos devolve nome, mas nós não estamos utilizando devolve nome, nós estamos utilizando nome completo. Se você reparar, está faltando o quê? Um return aqui também, tá? Então eu vou falar para ele, agora eu quero que você retorne um valor. Retorne de quem? Esse valor já não foi retornado? Desta regra que nós montamos aqui? Agora eu estou falando para ele, pega o valor que isso aqui devolve nome está me retornando e retorna para nome completo, quando alguém utilizar nome completo. Então eu vou tirar e nós temos o mesmo resultado. Como você pode ver, ganhamos muitos e muitos poderes aqui, um em especial aqui, que são os nossos retornos e o tratamento baseado no que a função nos diz como verdade. Repara como ficou mais inteligente o seu script. Melhor, muito mais legível quando você bater o olho e mais simples de se trabalhar. A última coisa que eu quero mostrar aqui para você é uma mágicazinha do return. Qual é? Eu vou tirar o else agora e vou colocar esse return sozinho aqui. Vamos ver o que vai acontecer? Olha, ele continua funcionando. E por que continua funcionando e eu não estou precisando fazer mais o meu else? Porque o return, para que você saiba, ele retorna e tudo que estiver aqui embaixo não é mais executado, porque ele já retornou algum valor. Ou seja, se não entrar no if, ele tem que retornar falso. Se ele cai no if, ele tem que retornar o devolve nomes. Nós até conseguimos remover o else, tornando mais legível ainda o nosso código. Nossa parte de funções é isso. Eu espero que você esteja gostando do nosso curso e do conteúdo. Te aguardo no próximo vídeo e um grande abraço.